Inspiração. Realização TV Grão-Pará. Patrocínio Nutri-Life. Suplementos alimentares de qualidade. Que alegria estar com você mais uma vez aqui na TV Grão-Pará e em mais 2 canais do YouTube. No meu canal do YouTube é Inspiração com Jerusa e também no canal da TV Grão-Pará você acompanha todos os programas que ficam lá gravadinhos e você pode compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, tá bom? A nossa entrevistada de hoje é uma mulher inspiradora e sabe o que ela inspira? Um melhor diálogo entre pais e filhos, principalmente nos dias de hoje, que é tão necessário. Eu estou falando de Franci Coelho, ela que é terapeuta parental de pais e adolescentes. E eu já sei que teu trabalho é incrível e por isso eu quero te agradecer, Franci, mais uma vez, segunda vez que você está vindo. Isso mesmo. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade e a sua recepção, né? Você é maravilhosa. Obrigada. Muito obrigada por viabilizar eu vir aqui e falar para muitas mães e muitos pais, né? Franci, o motivo de você tá vindo aqui é porque a gente sabe que você falou na outra entrevista um pouquinho sobre o tema, mas eu acredito que é um tema tão profundo e, como é que eu posso te dizer, com tantos aspectos a serem trabalhados, porque a fase da adolescência não é fácil, né? Como é que você que acompanha esses adolescentes, me fala um pouco dessa dificuldade em ser adolescente, viver essa fase tão importante. Como é que você vivencia isso? Então, assim, falando para os pais, principalmente para a mãe entender que o adolescente, ele não brota. Ele não acorda adolescente, é um processo, é uma criança que foi tratada de um jeito e se os pais não observaram essa evolução dos 5 anos para os 6 anos, para os 7 anos e assim por diante, vai chegar lá no 12 anos ainda sendo tratado como uma criança e de repente esses pais começam a enxergar aquela criança já sendo um semi-adulto dentro de casa. E aí qual é a maior queixa de uma mãe? Eu falo 1000 vezes e ele não entende. Tenho que repetir, ele só quer fazer do jeito dele, não quer do meu jeito. Exatamente. E aí, Franci? Então, aí gera um conflito, né? Porque ali está aquela pessoa que já é um adolescente, é um jovenzinho ali num processo de amadurecimento e se não tiver esse apoio dentro de casa, essa comunicação aberta, clara e precisa com os pais, ele vai buscar fora. E aí ele vai se revoltar, né? Ia tocar nesse ponto. A gente que já passou pela adolescência e acompanha muitos adolescentes, e você mais do que eu, eles se sentem muito incompreendidos, não é, Franci? Sim. E às vezes isso gera uma quebra até naquele relacionamento que podia ser mais bonito. Sim. Como você falou, de mais diálogo, se isolam. Como evitar esse isolamento dentro das famílias, né? Numa fase em que os interesses, a diferença de gerações, a diferença de interesses, como gerenciar esses conflitos dentro de uma casa? Então, tem agora o chamado filhos do quarto, né? Que aí eles ficam dentro do quarto e depende muito do padrão de comportamento de cada família. É porta fechada. Por que porta fechada? Então a mãe, o pai, ele tem que ser diligente. Porque o que ele está fazendo lá dentro? Se interessa. Se ele está jogando, se interessa em jogar também com ele. Se ele está conversando muito com o grupo, se interessa em estar ali por perto. Tem que ter interesse, porque o interesse ele vai gerar comunicação. E essa comunicação também dos pais é muito ouvir o que esse adolescente tem para falar. Ah, meu filho não fala nada, ele é calado. Ok, então começa a criar cenários para que essa pessoa, esse adolescente, comece a se comunicar com você, porque todos nós temos necessidade. E a partir do momento que as minhas necessidades vão sendo atendidas,
eu vou me tornando mais aberto, eu vou me tornando mais flexível e principalmente eu vou me sentindo apoiado e amado. Quando o adolescente ele se sente apoiado e amado dentro de casa, ele é aberto, ele fala tudo, por mais dolorosa que seja a situação que ele tenha para trazer. E o que eu recomendo a essa mãe quando o adolescente está trazendo uma situação que dentro a gente está enlouquecida, dizendo, meu Deus, eu já ia te perguntar. Faz cara de blasé. Faz cara de normal, escuta, faz de conta que você está entendendo tudo, né? Para poder... E vai criando uma empatia, primeiro com a gente mesmo, com mãe. Mãe é um ser extremamente egoísta, né? Porque ela quer resolver tudo para o filho, não quer que o filho sofra. E, na verdade, é ela que não quer sofrer. Ainda quer encaminhar para o melhor caminho, para a melhor profissão. Que tenha sucesso, que nunca erre, enfim... Então faz cara de blasé, segura o coração e começa a criar uma empatia por você, entendendo assim, a jornada é dele. Ele precisa expor para mim, porque quando ele estiver diante do chefe dele, diante da futura esposa, da namorada, de qualquer outro relacionamento, ele vai se sentir capaz de decidir. Então, dá oportunidade para o filho decidir, deixa ele falar ali. E depois... Quando ele terminar e você olha para ele e diz, você gostaria da minha opinião? Nossa, é tão conflituoso, a gente sabe que tem certas relações que algumas são tóxicas. Sim. Para ambos os lados, né? Ou, enfim, e a gente sabe que gera muito conflito, um tentando agradar o outro, Sim. né? Aí, assim, às vezes você vê pais muito perdidos. Como que eu vou fazer um diálogo que eu não agrida, que eu não desrespeite esse adolescente, mas também que eu imponha meus limites como pai, como mãe? Eu acho que o grande conflito está aí. Como fazer essa harmonia para que todos fiquem felizes? Treinamento. A mãe e o pai, ele precisa começar a entender que se eu não fiz uma trajetória com o meu filho desde criancinha, desde pequeno, eu tenho que ser treinado. O pai e a mãe, não é o adolescente, é o pai e a mãe. Como eu começar a desenvolver para eu entender qual é a linguagem que eu posso acessar meu filho? Como é que eu observo o meu filho? Será que o que o meu filho está falando é realmente verdade? Será que há congruência entre o que o meu filho fala e o que ele faz? Mas para uma mãe ter essa percepção, ela tem que ser treinada, para ela aprender a ser treinadora do seu filho. Eu vou te dar um exemplo de como eu fiz com meu filho. Como que faz isso na prática, França? A gente tem que se dedicar, tem que ter dedicação. Primeiro, assim, a mãe ela tem que aprender que a mãe importante é aquela mãe que aos poucos ela deixa de ser necessária. Entendeu? E os pais querem fazer o contrário. Querem tomar posse para a vida toda. Exatamente. Inclusive lá no Instagram tem até uma matéria, a gente colocou uma matéria no Story sobre isso. E como é que esses pais aprendem? Ele vai ter que se autoconhecer como pai, como figura paterna, materna, né? E como é que eu vou conseguir entender o meu filho? Quando eu consigo me entender, quando eu olho para mim, quando eu lembro da infância do meu filho. Se o meu filho sempre foi muito quietinho, muito bonzinho, muito caladinho, ele vai ser um adolescente também caladinho, bonzinho, ele vai repetir o padrão. Geralmente repete. Repete. E na fase adulta, pior, porque ele vai ser um adulto bonzinho e a pessoa boazinha, ela está se dizendo não e sim para todo mundo, ela está se maltratando. O meu filho, quando ele completou 5 anos de idade, foi a pior fase dele. 5 anos? Chato, mimado. Eu olhei para ele e disse, não quero que ele fique assim. Pro resto da... vai ser Ser uma criança autoritária, uma criança mimada. Eu comecei ali a me interessar e a estudar e fazer também terapia para isso. Com 6 anos, eu mudei o meu tratamento com o Lucas. Você percebeu que você não estava no comando? Exatamente. Ele era a criança, ele era o reizinho, entendeu? Entendi. Então, eu mudei. Quando ele completou mais entendimento, com 7 anos, ele chegou para mim e disse, por que você mudou comigo? Eu disse, porque agora você já é um menino de 7 anos. E menino de 7 anos tem certas atribuições, você tem certos encargos para cumprir.
Sério? Sério. E aí deu certo, então? Deu certo. Com 12 anos eu mudei de novo e ele me chamou. Precisamos ter uma conversa. Aí eu... Por que você agora está diferente comigo? Você não me trata mais como era. Eu disse, eu te amo. E por eu te amar, o seu tratamento agora é uma outra linguagem, é uma outra comunicação. E as suas tarefas vão ser ampliadas. E assim foi. Hoje o Lucas tem 18 anos e eu sempre usei idades como simbologia, como passagens, entendeu? Para cada etapa, como evolução, como um game mesmo. Tanto que quando ele foi aprovado no vestibular, ele foi, o pai dele mora em São Paulo, né? Eu disse, é o seu pai que vai raspar sua cabeça. E lá vocês fazem um vídeo para a gente estar ali ao mesmo tempo e eu vou coordenar a sua passagem para um jovem adulto. E ali eu fiz todo um ritual e ele foi introjetando aquilo e o pai dele também. Que momento bonito, E aí né? o pai dele, como mora em São Paulo, eu fiz uma recepção aqui em casa, na minha casa aqui em Belém. E aí eu disse, Lucas, você já pode beber bebida alcoólica, mas você vai ser iniciado na presença do seu pai e da sua mãe, para você entender que a bebida alcoólica é só uma degustação, que a sua necessidade, que a sua carência afetiva de pai e mãe, ela é completa no seu pai e completa na sua mãe e nunca numa bebida alcoólica. Os seus problemas nunca serão numa bebida alcoólica. Com bebida. Então, hoje, tanto que ele sai, ele vai para a baladinha, agora aqui na faculdade, né? Então, mas ele é muito comedido. Ele mesmo se controla na hora que chega. Na verdade, eu acho que ele se respeita. Sim. Você ensinou ele a se respeitar, né? Exatamente. Que legal Então, isso. o processo de treinamento de pais, de mãe principalmente, porque, olha, uma coisa é certa, nos nossos treinamentos, o maior sofrimento é a ausência paterna. França, incrível que você está falando aqui. Nós tivemos um psiquiatra recente, e eu tenho certeza que você não teve tempo de ver o programa, você é super ocupada, e ele falou como que faz, que é terrível, principalmente para o emocional, a falta da presença. Ele não quis dizer, ele deixou claro, não precisa o casal estar juntos amorosamente, mas que a falta da presença paterna na vida daquele ser humano, daquele adolescente, da criança e do adolescente, vai fazer uma diferença na parte mental, da saúde mental desse ser, principalmente na adolescência. Com certeza. E você está reforçando o que ele falou. Tanto que eu estimulo as mães, por muito tempo eu advoguei na vara de família, eu e ele, Fátima. E nós sempre estimulamos o divórcio mais amigável. Para quê? Para que essa mãe entenda que a figura paterna ela é de suma importância. Eu exigi isso do pai do Lucas, porque no momento ele pensou, nós somos divorciados, e no momento ele queria se divorciar de tudo. E eu disse, a sua figura paterna é muito importante. Tanto que ele já fez treinamentos, eu já fiz análise de perfil comportamental dele, ele é super aberto a isso. Então ele também é uma pessoa em busca dessa evolução. E quando o casal ele se separa, é importante que eles entendam que aquele ser que veio ao mundo através deles vai se replicar, vai se multiplicar. E é importante que deixem as sementes elas serem mais produtivas, mais amorosas. E só pode ser isso com pai e com mãe juntos. Não quer dizer que existe o relacionamento homem e mulher, mas o relacionamento paternal, parental, ele é de suma importância. França, nosso papo tá tão bom que eu esquecendo de chamar o intervalo comercial. A gente vai para um breve intervalo e a gente continua nesse papo já já com a França Coelho. É rapidinho. Eu quero apresentar para você os produtos da NutriLife. São suplementos alimentares de altíssima qualidade
para fazer bem para a sua saúde. Fale com a nossa equipe de vendas através do WhatsApp que está aparecendo no seu vídeo, 999 94 12 12. Eu vou repetir, 999 94 12 12. Fale com a nossa equipe de vendas, entregamos em toda a região metropolitana de Belém, não cobramos taxas de entrega, você parcela nos cartões, passa Pix, temos vários produtos para melhorar sua saúde. Tem o anti-estresse, tem o Black Monster, temos ômega 3, tem o seca barriga e outros suplementos para a sua saúde. Fale com a gente através do WhatsApp 999 94 12 12. Foi rapidinho, eu só quero ressaltar para você. Se você quiser comprar algum produto NutriLife, que são suplementos alimentares de altíssima qualidade, fala comigo no WhatsApp 999 94 12 12, 999 94 12 12. E eu continuo conversando sobre diálogos entre pais e adolescentes. França, a gente estava falando no primeiro bloco, né? Quantos conflitos podem ser resolvidos com bons diálogos. Mas sabe o que eu percebo assim na prática, França? Que nem os pais, nem os adolescentes se sentem à vontade para o diálogo franco. Estás entendendo? Sim. Aí, às vezes, isso não está à vontade, não conseguir se abrir, gera um campo minado Sim. dentro da casa e vai ficando uma barreira cada vez maior. Os anos vão se passando e aquelas emoções não foram administradas. Sim. No teu caso, você é terapeuta tanto para os pais como para os adolescentes. Como é que funciona o teu trabalho na prática? Então, eu sou terapeuta dos pais. Eu prefiro ouvir primeiro os pais. Por quê? Porque os pais, estando treinados, eles sabendo uma conduta, eles vão ser treinadores dos seus filhos. E depois a gente faz um ajuste com toda a família. Mas os pais, eles precisam entender que para eu começar a ter uma conversa franca, aberta e leve, eu preciso mudar hábitos. Eu preciso criar uma nova conduta dentro da minha casa. Porque normalmente acontece assim, as queixas são assim. O pai não quer DR, os filhos muito menos, e a mãe fica feita uma maluca dentro de casa, e aí ela vai perdendo as forças, ela vai gritando, ela vai falando e ninguém dá ouvido para essa mulher. E ela se desgasta, e ela fica mais nervosa, e ela vai sendo assim, invalidada na sua fala. O que eu treino muitas mulheres no sentido de como ter esse comando? Nós temos um método, e o método é essa mulher primeiro perceber, ter essa percepção de si, do papel dela, e trazer esse marido se for casada, né? Se for só uma mãe solo, melhor ainda ali no... Mas tem que trazer o pai que está em um outro polo para que ele também comece a olhar para esses filhos. E a partir de então, começar a ter uma nova rotina, pelo menos uma vez na semana, no domingo, almoço em família, sem celular, sem revista, sem jogos, sem televisão. Uma música pode ser, algo que desfrute o prazer. Então, é todo um processo de percepção. Para quê? Para que essa mulher ela crie consciência. Passando por esses, são vários treinamentos, né? Eu imagino. Para criar essa consciência. Do poder que ela tem ali como mulher, como mãe, exatamente. Como dona da casa. Para ela se perceber como profissional, porque naturalmente ela também deve ser provedora, né? E aí são muitos acúmulos de funções. Aí depois a gente passa para a empatia. Essa mulher simpatizar com ela mesma. Para quando ela se acolher, ela entender, ela vai começar a observar a dificuldade dos outros também. E aí ela já não vai ficar mais tão nervosa, ela já não vai ficar mais naquela histeria de querer gritar, de querer brigar e de solucionar tudo sozinha. Não. Então aí também tem treinamentos e ferramentas para a gente entrar nesse processo de empatia, né? Aí onde ela começa a desenvolver a energia dela. Que é o método, né? Criei consciência, eu criei a energia, eu sei administrar agora minhas emoções, eu sei gerir minhas emoções, e aí eu
começo a desenvolver um foco, que é onde eu acabo integrando toda a minha história de vida, todo o que eu vivi, a minha experiência, a do meu companheiro, a dos meus filhos, a rotina da minha família. E aí eu começo a fazer essa integração, criando um foco. Que aí vem consciência, energia, foco, e aí a gente entra na ação. Aí ela sai com um plano de ação aonde o sucesso é de 100%. Franci, você que tem experiência nesse método, conta para mim, para me animar e para as pessoas também que estão nos assistindo, do que você já viu na prática. Isso assim, só de você falar, eu imagino quantas reestruturações familiares Sim, muitas, já aconteceram. Muitas. Ó, tinha assim, tem o meu filho, né? O meu filho, que era uma criança extremamente mimada, hoje ele já é um jovem adulto, já ingressou na faculdade, ele cursa medicina, ele sabe que a especialização que ele quer fazer, ele tem uma carta ao futuro, ele sabe qual a mulher que ele quer casar, ele sabe quanto ele quer ganhar, ou seja, então o Lucas, ele é o meu case de sucesso. E eu tenho sim outros adolescentes que eu atendi, que quase te agradece. que todos com problema com o pai, né? Sério? Com problema com o pai, de se cortarem, se mutilarem, entendeu? E quando esse pai começou a olhar, quando esse pai começou a entrar na vida desse adolescente, ele começou a despontar para a vida. Ele se encontrou na música. Gente, ele começou agora, hoje ele quer fazer faculdade de música, ele quer ser um musicista. Entendeu? Ele já se entende, as dores que ele sentia, ele já consegue compor música. Conseguiu, de alguma forma, administrar, sim, né? Mas esse pai teve que olhar, então essa mãe, ela foi muito guerreira, porque ela trouxe esse pai para olhar e dar apoio para esse filho. Agora, Franci, incrível, voltando ao psiquiatra, eu perguntei, né, na entrevista, mas a gente sabe quantas mães solos, quantas foram abandonadas, inclusive com a criança pequena. Uhum. E falei, o que fazer nesse caso, né? Aí ele respondeu, honrar a história que teve naquele Sim. momento que gerou aquela criança. Sim. Aquela criança e adolescente, eles têm que saber que eles foram frutos daquele momento. Sim. Especial, Sim. que são frutos de um amor, nem que tenha sido um amor passageiro. Sim. Ela tem que honrar essa história, não precisa necessariamente resgatar se aquele pai não puder voltar para a vida, mas é ela honrando a história do pai. Aí eu até falei, doutor, é o inconsciente, então, que trabalha daquele. Ele falou que sim. E a ancestralidade. Essa aí é uma filosofia sistêmica que a gente também pratica, a gente aplica. Inclusive, a gente tem um treinamento que é Você Pode, onde a gente vai na primeira infância, vai, aliás, desde a fecundação, a gestação, e aí a gente vai para a primeira infância. E a abertura é assim, não importa se aquele homem, se aquela mulher se amavam. O importante é que naquele momento eles disseram sim para a vida e você está aqui. Entendeu? Então, esse é o nosso discurso para essa mãe que está magoada, que está machucada ou que também foi abandonada quando criança. Não importa o que te aconteceu, entendeu? Importa sim você ter consciência, agora por isso que o nosso método começa com a consciência. Você ter consciência de que naquele momento você se agregou àquele homem, você se juntou àquele homem, vocês disseram sim para a vida. Foi um sim. E não importa se houve amor, se foi só ali um flerte, se foi só um momento. Importa sim que teve tanta cumplicidade que ambos disseram sim. Franci, mas eu tive o meu filho sozinho, ele me abandonou. Eu sei, mas de alguma forma era o que ele tinha para te entregar naquele momento. Foi um presente. E foi um presente. Inclusive, quando o meu divórcio foi muito tortuoso. Sim, e quem fez o meu divórcio foi a minha sócia, Eli Fátima, que hoje é minha parceira também, terapeuta no Instituto, né? E foi muito, e eu lembro que eu numa dor muito... lacerante. Uma dor assim que eu tava assim, eu não sabia nem que rumo tomar da minha vida.
E eu disse, meu Deus, o que eu fui fazer da minha vida? Tive um filho e agora, meu Deus, Eli. Ela disse, que bom, olha o presente que esse homem veio te dar. Aquela palavra dela, para mim, aquilo foi um presente para mim, porque deu uma volta de 360 graus. E muitas pessoas podem estar escutando agora e dizer, não faz tanto sentido. Quando você está na situação e quando tem um filho, o teu emocional ele fica muito aflorado. Então é importante sim você fazer a integração de toda a sua história, de toda a sua experiência, porque a gente cria um foco. Eu amei, o nosso tempo é tão curto, ou voa, né, quando o papo é bom, mas ainda dá tempo de eu te perguntar uma coisa. Para as mães principalmente, né, aquelas solo que não sabem, estão com filho, ou casais mesmo, que estão com filho na adolescência e estão meio perdidos, não estão sabendo administrar, ainda mais nos tempos de hoje, sim, em que os celulares, né, e tudo, os jogos. Sim. Você auxilia nesses casos, sim, de quando ou só a mãe ou os pais, eles não estão sabendo lidar com os gostos dos filhos nessa fase tão complicada que é a adolescência. Você trabalha com isso? Sim, o Instituto, nós somos especialistas em mediação integrativa parental. É uma forma de terapia, onde a gente pega várias linguagens e leva em forma de treinamento para essa mãe, para esse pai, poder olhar para si e para os seus filhos, para a sua família e ver de que forma vai desenvolver. Então, o Instituto ele é especializado nessa formação parental, porque o que a gente fala lá no Instituto? É um instituto de terapia parental. Para quê? Para formar pais e mães, treinadores de seus filhos, para que eles mesmos tenham esse protagonismo, eles mesmos tenham governo na vida dos seus filhos. Porque quem manda em filho é pai e mãe. E eles inconscientemente querem ter essa referência, né? Sim, é necessário ter essa referência. Impressionante. Eu quero te agradecer, Franci, pela sua presença, por vir compartilhar teu conhecimento. Tanta gente que precisa desse conhecimento. Muito obrigada de coração, tá bom? Eu agradeço, agradeço muito você. E o Instituto está de portas abertas para recebê-los a qualquer hora. E falando em Instituto, as redes sociais, pode falar aqui para a câmera, que aí nosso diretor vai colocar aí para as pessoas passarem o direct, entrarem em contato. Sim. Então, chama a gente lá no @Instituto Fênix com 2x. Venha nos fazer uma visita, chama na bio, o nosso WhatsApp está lá disponível para você. Venha fazer um quero te ouvir, você, mãe, venha, nos procure. Pronto. Olha, vamos aqui, Franci, pra gente se exibir. Olha, a Franci tá linda. Obrigada, você também. Você tá usando um Paula Brasil, é isso? Isso. Linda, amei esse vestido. Eu tô usando o Zinzane, da loja do Shopping Boulevard. E olha, gente, se você quer fazer um cartão Zinzane, você parcela em até 10 vezes suas compras. Passa lá, tá bom? Quero agradecer ao Salão Ramon Hair Club. Olha, retocaram o meu loiro, ficou maravilhoso. Lindíssimo. Gente, um detalhe importante. Se você tem um produto ou um serviço e quer associar a logomarca do Inspiração, a nossa marca, você apoia o nosso programa, o conteúdo, que é sustentabilidade, saúde física, mental e muitos outros temas importantes, fala comigo no WhatsApp 99994 1212. Vem fazer parte do Inspiração. Traga sua marca para cá. Fiquem com Deus, saúde e paz. Tchau! Programa Inspiração. Realização TV Grão-Pará. Patrocínio Nutri-Life. Suplementos alimentares de qualidade. Eu quero apresentar para você os produtos da Nutri-Life. São suplementos alimentares de altíssima qualidade para fazer bem para a sua saúde. Fale com a nossa equipe de vendas através do WhatsApp que está aparecendo no seu vídeo. 99994 1212. Eu vou repetir. 99994 1212.
Fale com a nossa equipe de vendas. Entregamos em toda a região metropolitana de Belém. Não cobramos taxas de entrega. Você parcela nos cartões, passa Pix. Temos vários produtos para melhorar sua saúde. Tem o anti-estresse, tem o Black Monster, temos ômega 3, tem o seca barriga e outros suplementos para sua saúde. Fale com a gente através do WhatsApp 99994 1212.